E aí pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Cloud Friends, eu, Joe, e hoje eu quero mostrar pra vocês por que viagem no tempo não faz sentido. E pra ilustrar, eu tô tentando não precisar editar tanto os vídeos, então eu tive uma ideia. Você vê que minha cara tá verde, e é porque eu tô falando o seguinte, se liga. Eu tô com o meu Photoshop aberto, e eu vou tentar escrever alguma coisa aqui. Então, quando eu escrevo aqui, ele automaticamente já aparece na tela. Legal, né? Mas esse não é o tema do vídeo. É o seguinte, qual é o conceito da viagem no tempo? É simples, eu vou pegar aqui o nosso querido retângulo. Eu vou fazer um retângulo aqui, que vai pegar toda a extensão da tela aqui. Beleza? Tamo aqui. Isso, vamos chamar isso aqui de tempo de vida da pessoa. Isso aqui é tempo da história, vamos chamar assim. Por exemplo, vamos lá. Então, se por exemplo, aqui a gente colocar que é o ponto zero, e aqui é o fim seria infinito, mas vamos pôr como 100. Como a história da linha do tempo, tá? Aqui é a linha do tempo. Aqui a gente tem a linha do tempo da história da humanidade. Tipo assim, aqui, desde que o universo foi criado, então aqui a gente pode chamar de Big Bang, o famoso grande boom, e aqui a gente pode chamar de colapso do espaço-tempo. Essa é toda a timeline do universo. Então o universo começou com o Big Bang e a gente está mais ou menos aqui. Hoje em dia a gente pode falar que a gente está mais ou menos aqui. Essa é do universo. A gente está nesse pontinho preto aqui, nessa sujeirinha, porque ainda tem todo esse percurso aqui até o colapso do universo. Ainda a gente vai chegar no fim da Terra, no qual a Terra vai ser impossibilidade de ter vida, vai ter o Sol vai explodir, vai se tornar uma anã branca, vai explodir, planetas colidam, tudo o que tem que acontecer. Até que a gente vai chegar no grande tempo dos buracos negros, no qual tudo vai ser buraco negro, vai ser o período mais sombrio do universo, no qual simplesmente não existe mais nada, até então chegar no fim dele, que é onde muita gente acha que o universo vai chegar até um fim, que ele vai esticar, 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 e depois vai voltar a se contrair até ver um único ponto, e aí vai lançar o Big Bang de novo, lançando o universo versão 47, por exemplo. Eu não vou entrar tão a fundo nesse ponto, porque tem um vídeo de 30 minutos que fala sobre a história do universo, que é muito bom, e eu vou pôr na descrição aqui, mas a gente pode ver isso algum dia em live, se vocês quiserem. Não tem problema. Mas beleza, qual que é o rolê? Viagem no tempo não faz sentido, porque vamos lá. Agora, vamos colocar aqui, vou dar um zoom, digamos assim, Big Bang até o colapso do tempo, beleza. Se a gente pegar onde a gente tá, que é esse pedacinho bem pequenininho aqui, ó, essa fatiazinha aqui, que é uma fatia muito grande, inclusive, tá? Tipo, ninguém vive tanto. Mas se a gente dar um zoom nisso, a gente tem a timeline de uma vida de uma pessoa. Aqui a gente tem a linha do tempo da vida humana. Então, aqui a gente tem o nascimento, aqui é quando a pessoa morre com 100 anos também. Vamos pensar que a pessoa vai morrer com 100 anos. Ela nasceu em 1900 e... Não, vamos pôr um pouco mais recente para fazer sentido. Ela nasceu no ano de 2220 e ela vai morrer em 2320, certo? A gente sabe que ela vai viver 100 anos. Tá meio ruim de ver aqui, né? Peraí, 2320. A gente sabe que ela vai viver com... A gente sabe quando ela nasceu. Isso aqui é fixo. E aqui, quando a gente chegar nessa data, isso aqui vai ser fixo também, certo? Mas, se a gente considerar que quando ela tinha... Vamos dizer que aqui é metade. Vamos dizer que quando ela tinha aqui, ó, os seus 50 anos... Para onde ver? Tem que inverter aqui. Essa minha técnica de escrever na lousa, eu vou ter que aprimorar um pouco mais aqui, ó. Vamos dizer que quando ela tem 50 anos, ela descobre a máquina do tempo. Então, vamos dizer aqui, ó, a máquina do tempo. A máquina do tempo tá aqui, com um relógio. A máquina do tempo. E com isso, vamos pensar em dois cenários. No qual, o primeiro cenário, no qual ela possa voltar e ir para o futuro tão longe ela quiser. Ela pode ir para menos infinito, que é o equivalente ao Big Bang, até mais infinito, que é o colapso do espaço-tempo. Ela tem esse poder, ela consegue ir além ou depois da Terra. Então ela consegue ir para, tipo, sei lá, na era dos buracos negros ela consegue viajar. Tranquilo. Só que aí que tá o problema. Porque se essa pessoa com 50 anos foi pro futuro, com corpo e alma, vamos chamar de alma, que é o corpo e a mente, né? O que a gente entende de corpo e o que a gente entende de mente, que o povo chama de alma, que é o que faz o que a gente entenda como vivo. Ele vai pro futuro e quer dar um rolê no universo, quer fazer um estudo, ele quer entender como as coisas funcionam. Então, automaticamente, ele vai ficar uns 10 anos estudando o universo. 10 anos. Aí, beleza. Fez tudo o rolê que tinha que fazer. Eu vou ocultar isso aqui tudo e vou fazer de novo. Calma aí. Já arrumei aqui, ficou melhor de ler. Então, ele com 50 anos conseguiu ir pro futuro. Então, ele foi e ficou 10 anos conhecendo o universo, certo? Ele ficou 10 anos fora da linha do tempo. Se ele volta pra cá, se ele volta no exato instante no qual ele saiu, aqui, ele saiu com 50 e voltou com quanto? Com 60 anos. Então, se ele vai morrer em 2320, ele vai morrer agora em 2310. Então, ele vai morrer com 90 anos, só que ao mesmo tempo ele vai morrer com 100 anos, porque ele vê 100 anos, só que ele ficou 10 anos
Olha, a única forma disso funcionar seria se ele fosse 10 anos pro futuro e voltasse aqui. Então ele fosse ficar 10 anos desaparecido. Que é 10 anos com a pesquisa dele. E esse tempo completamente seria removido da vida dele, basicamente. E aí ele voltaria aqui com 60 anos certinho e continuaria morrendo em 2320. Entende onde eu quero chegar? Onde não faz, como não faz sentido esse rolê? Na nossa interpretação, é claro. Então, tipo, porque pensa, agora vamos pensar no mundo no qual todo mundo viaja no tempo o tempo todo. É uma constante na vida. Todo mundo tem o seu rolê de viagem no tempo. Então, vamos dizer que esse bloco aqui representa 10 anos. Só para ficar mais fácil de chegar até o final aqui. E temos uma timeline de uma vida de uma pessoa. Então, aqui ela vai ter 0 anos. Aqui tem 8 mesmo. Aqui ela vai ter 80 anos. Vamos chamar essa pessoa de quê? De Jorge. Vamos chamar uma foto pro Jorge. Vamos chamar uma foto pro Jorge. Vamos aqui em Pixabay. Vamos aqui o Jorge. Deixa eu salvar que eu tô usando o Photoshop Beta, daqui a pouco ele cracha. Deixa eu remover tudo aqui, deixa eu pedir pro Photoshop remover o fundo. Beleza, removeu o fundo, tá suave. E vamos pôr o Jorge aqui na frente. O Jorge, ele tá aqui com 30 anos. Ele tem uma cara de uns 30 anos, tem, né? O Jorge tá aqui com 30 anos, certo? E foi quando ele começou a viajar no tempo. Então, vamos começar a nomear isso aqui com 2 nomes, que vai ser idade. Ó, vou pôr uma legenda aqui. Idade real igual idade experienciada. Idade virtual igual tempo de vida esperada. Essa é a nossa legenda pra gente não esquecer. Então, vou pôr aqui. Essa é a nossa legenda. A gente tem aqui ó, a idade experienciada, que é a idade que o cara que tá vivendo tem. Então é tipo, se ele voltar no tempo ou não, essa é a vida dele passando. E o tempo de vida esperada é basicamente, tipo assim, se a gente estivesse andando no tempo de forma contínua, se a gente estivesse andando no tempo de forma contínua, a pessoa teria 80 anos e 80 anos. Mas se ela pegar 10 anos e ficar fora do tempo ou para outro tempo, vai bugar. Igual a gente fez o teste aqui em cima. Dito isso, aqui, nesse tempo, ele começa a ter idade real, idade virtual de 30 anos. Na faixa dos 30, vamos chamar assim. Aqui, ele tá com idade virtual e idade real de 30 anos. Se agora, o Belzinho aqui, como que chama? João, Fernando, esqueci o nome dele. O Kleber. O Kleber quer viajar no tempo. Ele começa a utilizar a máquina do tempo. Deixa eu pegar uma imagem de uma TARDIS aqui. Temos aqui uma TARDIS. Se aqui ele decidiu começar a viajar no tempo, o bagulho começa a complicar. Porque imagina que ele trabalha como viajante no tempo. Ele descobriu que o trabalho dele é ser viajante no tempo. Então, ele vai passar 20 anos da vida dele viajando, pra lá e pra cá pra corrigir coisas. Então, ele vai 10 anos pro futuro. Ele vem aqui mais ou menos na época do colapso do universo, porque ele quer estudar mais um pouco. Ele gasta mais 10 anos e vem aqui pro começo do Big Bang, porque ele quer ver como que tudo começou. E outros 10 anos aqui que ele foi viajando ao longo do rolê dele. Beleza? Dito isso, até aqui tá tudo certo. Mas se você for ver aqui, quando ele voltar, quando ele se aposentar, quando é pra ele ter 40 anos, aqui, quando ele vier pra cá de volta e começar a viver a vida dele de novo, ele não vai ter mais 40 anos. Ele vai ter uma idade virtual. Aqui, ele vai ter uma idade real de 50 anos e uma idade virtual de 30 anos. De 40 anos, na verdade. E aqui 60, tá errado. Aqui ficou 20 anos viajando. Então aqui já começa a bagunçar, porque aqui ele vai ter 60 anos, e no tempo dele que ia ter 40, ele vai estar com 40. Então, tipo assim, pensa que o cara envelheceu 20 anos, ele já ficou um pouco mais velho. E aqui, vamos... Então aqui a gente tem um cara com uma idade real de 60 anos e com uma idade virtual de 20 anos. E aí ele, enquanto especialista em viagem do tempo, ele foi convidado a vir pra cá, mais ou menos, para evitar um colapso no tempo. Então ele voltou um pouco mais aqui, na idade humana, para resolver um probleminha de colapso do tempo. Então ele voltou aqui. Então, ele vai ver a família dele que ele construiu, as crianças dele que ele teve aqui com seus 40 anos, deixa as coisas um pouco mais divertidas ainda. Teve o Jorge Júnior, certo? O JJ. O Jorge Júnior aqui, ele teve o Jorge Júnior com essa idade aqui de 30 anos, certo? O JJ nasceu aqui nesse meio tempo que ele ficou entre 30 e 40 anos, que é o tempo aqui que ele tem de faixa de vida. O menino nasceu e tá com uma vida, idade experienciada
de 30 anos, de 10 anos, de 5 anos. Não sei se isso é um tempo suficiente para uma criança, mas para mim tem 5 anos, certo? Que ele nasceu bem aqui, ó, calma aí. O JJ nasceu mais ou menos aqui, ó. Vamos chamar aqui de JJ. O JJ, ele tá com 5 anos. Só que quando ele voltar aqui das viagens no tempo, o filho dele vai ter 20 anos, passou, adulto. Esse vai ser o JJ, com 25 anos de idade. Dizer que o JJ nunca eu pedi para o Photoshop remover o JJ aqui, o fundo da imagem, aí precisou muito aí o vídeo crashou. Espero que eu consiga recuperar ele, senão vai ser tudo perdido. O JJ vai ser uma pessoa que nunca vai viajar no tempo, tá? Tipo, ele odeia a viagem no tempo porque ele vê que as pessoas estão perdendo tempo, ele é parte do movimento das pessoas contra a viagem no tempo, tá? Então aqui o JJ vai estar com quantos anos? Aqui no comecinho, tá? Nesse comecinho aqui, olha. Aqui, ó, nesse tempinho aqui, ele é o JJ que viveu e experienciou cada ano da vida dele. Então o JJ vai ter aqui IR e IV de 25 anos. Talvez minhas contas estejam um pouco erradas, mas é porque... Mas a ideia que eu quero te passar. Então, enquanto o JJ vai viver bem mais tempo do que o seu pai, tipo, o pai dele vai ter morrido pra ele, que tá vendo isso aqui de fora, pra ele que tá vendo isso de fora, tá vendo que o pai dele vai morrer com 10, 20, 30, 40, com 50 anos. E aqui são 10, 20, 30, 40, 50. Então, o pai dele, alguém vendo isso de fora, tá vendo o JJ aqui, ó. Quando o JJ vai ter 50 anos, ele vai ter um IR de 80 e um IV de 50 anos. Já é o fim da sua vida, é claro. Então o JJ vai ter visto que o pai dele viveu por 50 anos, enquanto na verdade ele viveu por 80 anos. Porque 30 anos da vida dele foi perdida no tempo. E é por isso que não faz sentido viajar no tempo de forma como a gente entende hoje. Ah, esqueci de um detalhe. Espero que o PC não crash de novo. Tá bom, sim, vai ser o tempo é hoje. Então, é pra ele ter 50 anos aqui, mas já tá com 80 e morreu. Então, o resto do tempo aqui é um gap. E tem um gap aqui de 30 anos. Que onde foi um parar? Faz sentido? Eu acho que eu consegui explicar o que eu quero dizer. Faz sentido porque para quem tá vivendo isso. Então, para ele tá vivendo o tempo, então ele viu esses 30 anos aqui sendo gastos, né? Ele gastou viajando o tempo e tal. Mas para alguém vindo de fora, ele simplesmente perdeu 30 anos de vida. Então, tipo assim, a cada 10 anos, quando ele voltava de viagem, ele simplesmente tava mais velho. Então ele fez um filho, e ele viu o filho dele magicamente vir de 5 anos para 25 anos. E depois de 25 anos, ele, né, viu por mais 10 anos perdendo ali, tipo, enfim, é complicado. E aqui ele já tá mais velho também, né, que já passou mais tempo de idade. É isso que eu queria comentar com vocês sobre viagem no tempo. Nesse sentido do porquê não... Talvez eu tenha errado alguma conta ali, porque eu tô usando blocos de 10, eu devia ter usado blocos de 1 em 1, vai ser mais fácil de explicar. Mas é um conceito complexo, né, quando a gente pensa em viagem no tempo, porque isso vai muito do ponto de vista do observador. Então, para ele, ele viveu sua vida em sua plenitude, 80 anos vivendo bem, conhecendo o mundo, conhecendo o espaço, conhecendo diversas realidades. Mas para quem tava de fora, ele simplesmente sumia e aparecia de um dia pro outro 20 anos mais velho, 10 anos mais velho. É louco, né? Pensar isso. E aqui já, tipo, faz sentido no que eu tô te falando desse gráfico aqui de cima também. Aí, o último ponto que eu quero mencionar aqui. Outra coisa que faz sentido, a única coisa que faz sentido nesse sentido de viagem no tempo é se ele. Daí o único ponto que ele poderia funcionar seria se a gente pegar isso aqui, talvez o programa crash de novo. A única forma, ao meu ver, de fazer com que viagem no tempo funcione bem seria se a gente pegasse as duas pessoas, que é a mesma pessoa no caso, e ele pudesse viajar no tempo somente do momento que ele nasce até o momento que ele morre. Para que a gente tenha uma timeline, nascimento, eu acho que o pessoal usa uma cruz pra indicar que nasceu e uma estrela pra indicar que morreu, não é? Ou é ao contrário, não lembro. Enfim, só o simbolismo mesmo pra dizer que ele nasceu aqui no ano de 2220 e morreu em 2320. E a única forma dele poder viajar é se ele pegar a máquina do tempo e viajar somente entre esses dois períodos. Mas ele não viajasse de corpo, ele viajasse somente de mente. Aí vocês vão ver onde eu vou chegar. Existe um curta-metragem chamado La Jetée,
Eu não sei falar isso porque eu não sei falar francês. Mas é um curta-metragem muito conhecido. Ele foi, tipo, pegou muitos prêmios porque ele fazia isso através de... Como posso dizer? Através de... Deixa eu diminuir um pouquinho pra explicar pra vocês. Ele fazia isso, tipo, através de fotografias. É uma história, tipo, uma foto. Era um curta-metragem feito em fotos. É muito legal, muito legal mesmo. Eu vou abrir aqui pra vocês, vou colocar em mudo aqui, obviamente. Mas só pra vocês terem uma noção aqui do vídeo. Tem no YouTube, vale a pena assistir, eu vou deixar na descrição com certeza. Mas é uma história contada em fotos. Então, basicamente, quando eles vão viajar no tempo, ele é escolhido para viajar no tempo e tal, porque ele é uma pessoa X. O que eles fazem? Ele simplesmente colocam ele numa cama, com esses bagulho no olho aqui, e faz com que ele volte no tempo, só que ele continua aqui. Tipo, ele não sai do tempo, tá ligado? Tipo, ele sofre e tudo mais, ele conhece as pessoas, ele vive a vida dele, conhece todo mundo, e ao mesmo tempo ele tá aqui. Ele tá no tempo dele, no futuro. É muito complexo você pensar nisso, porque, tipo, ele tá aqui dormindo, tinha um ronco brabo, só que na verdade ele tá viajando no tempo, ele tá, tipo, no passado. Eu não vou deixar passar tudo pra vocês poderem assistir, não tem spoiler, né? Mas depois isso inspirou também muito. Isso foi o que inspirou os 12 macacos, né? De 96, na verdade. Inspirou os 12 macacos de 96. É 95 aqui, mas fala que lançou em 5 de janeiro, então eu não sei. Eu sempre achei que era de 95, até que ontem eu fui pesquisar e falou que era 96, agora tá falando que é 95 de novo. Mas basicamente é com Bruce Willis, ele viaja no tempo e tudo mais. Ele fica preso numa cadeira e tal, tipo, e aí ele viaja no tempo. Já a série dos 12 macacos foi 2016, 2018 e 2015. Na série 2015 dos macacos, que eu amo essa série, ela é muito boa. Tá falando que tem na Globoplay, então se tem na Globoplay vai aprender a assistir. Mas os 12 macacos de 95, de 2016, 2015, enfim, tem esses atores aqui que, nossa, essa série é muito... A forma como ele viaja no tempo é através desse feixe de luz. Então, basicamente, senta no sofá, deixa eu ver aqui se tem como ver. Basicamente, ele pega muita inspiração disso, né? Porque aqui ele deita na cama, nesse assento, e vai um feixe de luz tão forte que ele é teleportado pro passado, ou pro futuro, pra onde ele for, onde ele quer que ele vá. Deixa eu ver se tem um gif disso. Ele fica aqui, o bagulho, tipo, empurra ele e ele já foi pro passado, pro futuro. Aí foi um avanço do série, do filme, enfim. Mas, e se a gente fosse capaz de... Seria muito legal se a gente conseguisse uma tecnologia que a pessoa simplesmente, ela... Porque, igual, no outro exemplo, eu falei que a gente viajava através do corpo e alma, digamos assim. A gente não sabe o que é uma alma exclusiva exatamente, mas a gente viaja de corpo e alma, nesse cenário no qual você fisicamente se desloca pelo tempo. Nesse cenário que eu tô propondo pra vocês, basicamente, qual que é o rolê? Nesse aqui, é aqui que eu tinha te mostrado pra vocês. Agora, nesse aqui, você viajaria somente com a sua alma, com a sua consciência. Vamos trocar alma, porque eu não gosto muito dessa palavra. Eu vou trocar por consciência. E se você conseguisse viajar somente com a sua consciência? Eu não sei exatamente como isso funcionaria, se você iria estar no lugar da pessoa que estava no presente. Então, tipo, eu não sei. Porque, por exemplo, você poderia viajar a qualquer momento, do dia que você nasce até o dia que você morre, através da consciência. Se você fosse fisicamente voltar no tempo através da sua consciência, seria meio complicado, porque você teria que, em teoria, ou trocar de lugar com a sua consciência do outro tempo. Então, tipo, se você vem aqui e quer chegar aqui nos seus 20 anos aqui, então você tá saindo daqui com 50 anos, você de 20 anos teria que vir pra cá, para que o de 50 anos fosse pra cá. Ou você ficaria com duas consciências no mesmo corpo. Já eu não sei, você meio que ficaria, tipo, sobreposto. Ficaria, tipo assim, ó, dois cérebros. Você ficaria, tipo, meio que com dois cérebros no mesmo lugar, não sei como isso funcionaria. Então, eu não sei se funciona assim, se daria pra funcionar assim também, trocando de lugar. Mas eu acho que essa seria a forma mais efetiva de você viajar, porque você não tá desgastando o seu corpo de certa forma. Você só tá, tipo, viajando no tempo. Então você conseguiria realizar as alterações que você quer, porque é a sua vida. Só que tem um conceito muito legal, se você nunca assistiu esse filme e você é maluco, que é o do Arrival. Que é basicamente esse filme aqui, A Chegada. A Chegada é um filme que tem a Amy Adams, inclusive Amy Adams casa comigo. Ela, tipo, eles basicamente... Qual que é o rolê? Eles basicamente têm contato com uma nave que chega na Terra e eles tentam se comunicar. Basicamente é isso. Eles escrevem tipo, mensagens através de... Tipo, o alfabeto deles, tá ligado? Tipo, e aí, a Amy Adams, o trabalho dela e o do arqueiro, do Gabriel Arqueiro, é tentar descobrir o que significa cada frase dessa, né? Então, ela vai tentando descobrir os rolês. E tudo é circular porque não tem um começo e um fim. A palavra inteira é a palavra inteira. Tipo assim, a palavra começa e termina junta, né? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tipo, ó,
por exemplo. Isso aqui é dos estudos que eles estavam fazendo, coisa assim. Human, humanity, tipo assim, tá falando humano, humanidade, humano, Abbott, eu não sei quem é Abbott, deve ser o nome de algum personagem, eu realmente não lembro dos nomes dos personagens. Deixa eu ver aqui, calma aí. Esse é o alfabeto deles e o trabalho dela é descobrir o que é cada coisa. Até que com isso, aí eu vou ter que contar um pouco do spoiler, é que com isso ela consegue estar vivendo ela consegue ver a vida de uma forma diferente. Tem até um nome para essa teoria, não lembro qual que é agora. Ela basicamente, do ponto de vista no qual ela tá aqui, ela conseguiria presenciar o passado, o futuro e o presente simultaneamente sem uma distinção. Então, ela conseguiria ver do momento no qual ela morre até o momento que ela nasce, o presente, e acessar qualquer momento desse tempo simultaneamente. Então, ela estaria viajando no espaço através do tempo. Faz sentido o que eu tô falando? Porque assim, se você como posso explicar para vocês? Vocês sabem que, tipo, basicamente o plano 1D é um ponto. Isso é uma realidade 1D. Ela, no máximo, ela tem uma linha reta. Então, você tá chorando com todo esse 3D, toda essa renderização que eu tô fazendo aqui. Mas enfim. Um plano 1D é um plano no qual existe somente uma reta. Então, um corpo, vamos chamar o corpo de... Ele consegue viajar somente nesse eixo. Ele consegue ter um início e ter um fim. Ele consegue viajar nesse tempo todo. Então, se existe um outro ser ao lado dele, ele não sabe. Porque ele só consegue existir, ele só consegue existir nessa linha. Ele não sabe o que tem para cima, não sabe o que tem para baixo. Ele não é capaz de enxergar outras coisas. Se esse carinha aqui fosse colocado aqui, ele seria capaz de ver. Então ele seria capaz de interagir com ele. Ele seria capaz de ver e ter um... Como que eu posso dizer isso aqui? Tipo, ter um contato direto. Mas ele não, ele só vive aqui no campo dele, enquanto outra pessoa vive, outro ser vive ali no mundo dele em paz. Então o Jeffrey vive aqui sozinho. A partir do momento que colocamos uma segunda dimensão, você vai achar isso muito similar, porque isso basicamente vai lembrar um gráfico, uma função de gráfico aqui. Nós temos aqui agora duas dimensões. Ele consegue andar em X, ele consegue andar em Y também. Ele tem mais noção de distância, ele consegue ir para cima, para baixo, ele consegue vir para trás, consegue andar. Só que quando a gente fala em duas dimensões, né, não vamos matar o português, ele consegue vir para cima, vir para baixo, vir para cá, vir para cá. Só que a gente não pode ver isso como duas retas somente. Agora, essa seta basicamente é um plano inteiro. Ele consegue andar em qualquer perspectiva. Então agora aquelas linhas se tornaram isso aqui. Ele consegue ir para cima, ele consegue andar para cá, ele consegue chegar nessa extremidade, consegue vir aqui, consegue vir para cá, ele consegue andar nesse rolê todo. Então se você tem outro aqui, eles conseguem se ver, se interagir. Só que agora vai ficar um pouco mais complexo. E se eu te falasse que isso aqui, se a gente colocar aqui divisórias, eu coloquei umas divisórias aqui na parede, porque eles acham que estão sozinhos, por exemplo. Porque a partir do momento que a gente coloca essa divisória aqui, colocamos essa divisória aqui, a partir desse momento, esse aqui que está aqui e esse aqui que está aqui, eles não estão se vendo. Aí você fala, como assim? É simples. Muito simples. Eu não consegui fazer o que eu queria fazer. É bem difícil fazer isso. Mas olha isso aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele continua existindo aqui, ó. Ele está vivendo a vida dele, normal. Só que ele é um plano. Ele é reto. Ele não tem noção de altura, ele não consegue ver o que está olhando para cima dele. Então, se tiver um objeto sobreposto em cima dele, ele não vai ser capaz de ver, certo? Esse é um plano. Mas, se você olhar aqui de novo, então, tipo assim, para eles que estão vivendo aqui dentro desse plano, eles não conseguem ver um ou outro aqui. Para eles estão simplesmente isolados. Mas aí, se vocês querem ver aqui, tem que fazer isso aqui. É um jogo 2D. Imagina um Hotline Miami, por exemplo. Hotline Miami, os inimigos eles não te veem até que você, por exemplo, cruze aqui à frente deles, certo? Só que a gente, enquanto objeto 3D que temos profundidade, a gente consegue ver de cima, né? Então, por exemplo, tenho esses dois cartões, basicamente. Deixa eu ocultar as informações, é claro, dele aqui. Temos dois cartões aqui. Eles estão coexistindo aqui no eixo X e no eixo Y. Eixo Y, eixo X. Só que eles não conseguem olhar para cima. A gente já está vendo isso numa outra perspectiva, porque no ponto de vista deles, eles são basicamente isso aqui, ó. Ele é essa linha aqui, na horizontal. Ela não tem nem tal tamanho, tá? Essa espessura que eu coloquei aqui é só para
vocês terem uma noção, mas basicamente eles não têm uma espessura. Eles só conseguem se movimentar ali. Eles só conseguem ver o que está ali. Se você coloca uma coisa numa camada de baixo, ele não vê. É como se fosse um livro. Um livro tem várias páginas. Imagina que cada coisa está vivendo uma página diferente e cada página não consegue ver a página de baixo. A visão deles é como se eles olhassem só para frente. É como se tivesse aquele bagulho tipo de cavalo aqui, assim, só que tipo, em todas as dimensões. Então, eles só conseguissem olhar para frente. Eles não conseguem olhar para cima, não conseguem olhar para baixo. É como se não existisse esses outros pontos de vista para eles. Mas se você quer pensar que existe, é mais fácil pensar que é como se estivesse com um guarda-chuva. Eles não conseguem ver o que está acontecendo para cima e nem para baixo, porque abaixo deles tem o pé e na frente e abaixo deles tem o pé e em cima deles tem o teto. Então eles não conseguem tipo ver o que tem para fora. Dá para entender o que eu tô querendo dizer? Não sei se está complexo o suficiente aqui na minha cabeça. Isso é muito claro, eu não sei se eu vou conseguir passar essa explicação. Mas é como se a vista deles fosse muito reta. Eles só conseguem olhar para frente. Esse é o 2D. Esse é um ponto de vista 2D. Então, basicamente, eles estão aqui, ó. É o rolê deles aqui. O ponto de vista deles aqui é para frente. Eles só conseguem olhar para cá ou para cá. Então, o gráfico que representa eles é um gráfico 2D aqui, com um eixo X e um gráfico com eixo Y. Então, eles só conseguem andar aqui nesse plano. Pode ser nos 4 planos cartesianos, no caso, né? Então, a gente tem aqui quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Então, ele consegue andar somente no quadrante, nesses quadrantes. Lembrando que no outro ele só andava nesses pontos, e agora ele pode ser um ponto. Deixa eu tentar mudar a cor aqui. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. E eles conseguem interagir entre eles. Então, todos eles estão aqui, mais ou menos. Mas é isso. Esse é o ponto de vista deles. A gente está vivendo no plano 3D, certo? Na verdade, a gente tem 4 dimensões, porque uma delas é o tempo. Mas o que eu quero chegar é o seguinte. Aqui, no plano 2D, tem a noção do que está acontecendo para os lados aqui. No plano 3D, a gente tem a noção do que é cima e baixo, certo? Então, o nosso... lembrei o que eu quero falar para vocês. O plano 1D é uma linha. O plano 2D são como se a gente... Lembra que eu tinha desenhado para vocês um quadradinho aqui, representando que aquilo é um plano 2D? Porque tem XY aqui. Só que se você for ver, eu consigo representar esse negócio aqui com várias linhas, certo? Se a gente repetir essas linhas que eu estou criando aqui infinitamente, vamos dizer assim, isso aqui são planos 1D, tá? Não sei se eu vou conseguir explicar, mas isso aqui é tipo deixar de forma mais abstrata, só que para vocês entenderem. Mais que vocês entenderam, né? Que são várias linhas que juntas... Enfim, vocês entenderam. Basicamente, um monte de planos 1D formariam um plano 2D, no qual um item que consegue agora movimentar para cá e para cá, agora consegue movimentar para cima e para baixo e todo a sua distância, certo? Você já entendeu que um plano 1D se torna plano 2D quando tem vários D. Agora, o plano 3D, a gente tem uma coisa um pouco diferente. A gente tem aqui, no plano 3D, a gente tem o eixo X, nós temos o eixo Y, e agora a gente também tem o eixo Z. Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, porque ele está mandando para o lado aqui. Simples. É só fazer um ponto aqui e temos o eixo Z também. Então a gente tem aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Temos os três eixos, que aí com isso a gente consegue viajar nas 3 dimensões. Então, antes a gente era uma linha, depois a gente e se tornou um plano. O meu quadrado está muito bem feito. E agora a gente tem mais perspectiva. Então agora a gente é um cubo. Tem que reaprender a usar a mesa digitalizadora, porque isso aqui tá feio demais. Agora somos um cubo. Então a gente consegue se movimentar tanto a gente consegue se movimentar tanto para cima e para baixo, quanto nessa para cá e para cá. Então a gente consegue vir para cá, a gente consegue vir para cá, a gente consegue vir para cá, consegue vir para cá, a gente consegue subir. Então agora a gente tem volume, a gente começa a ter volume, algo que a gente não tinha. Antes a gente tinha perímetro, depois a gente começou a ter uma área, e são medidas ao quadrado, né? E aqui agora a gente tem volume, que é coisas representadas ao cubo, que são as 3 dimensões, certo? Você consegue ir para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Beleza. Por que eu cheguei nesse rolê todo aqui? É porque um 3D são como se a gente empilhasse diversas folhas. Então,
Uma folha só não tem, entre aspas, espessura. Vamos chamar de espessura. Vamos dizer que elas são simplesmente, como posso dizer, um plano 1D é um segmento de reta. Um plano 2D são vários segmentos de reta simultâneos um ao lado do outro. Um segmento de reta, um plano 3D são áreas sobrepostas. Então a gente tem várias camadas. Vamos ver se eu acho uma imagem disso aqui para ilustrar. O 3D a gente pode entender como vários 2D sobrepostos. Isso eu já expliquei para vocês, correto? Agora, quando a gente fala de 3D, a gente tem, é como esse livro. Cada uma dessas folhas não tem um volume. Você não consegue calcular o volume de uma folha, basicamente, considerando que a sua espessura é ínfima. Então a gente só considera a área dessa folha. A gente tem largura, largura e comprimento para ela, certo? Mas quando a gente começa a colocar, acho que eu já vi mais pro lado, é mais fácil. Já ter feito isso desde o começo. Mas aqui, quando você coloca, aqui a gente tem a largura e o comprimento da folha. Nossa, estou muito desacostumado a usar a mesa digitalizadora, certo? A gente tem a largura e o comprimento de uma folha. E aí isso gera uma área inteira aqui de folha. Só que quando você sobrepõe uma em cima da outra, a gente tem um 3D. Que aqui você já começa a ter espessura. A gente consegue ver o cubo. A gente consegue ver isso como um cubo, porque o livro fechado ele é assim com as folhas dentro, né? Então a gente pode imaginar que um 3D é uma sobreposição de vários 2D, que é uma sobreposição de vários 1D, entendeu? Imagine que cada fibra de uma folha que vai se cruzando, vai formando a folha, gera um plano 2D. E a sobreposição dessas folhas 2D gera um 3D, certo? Deu pra entender, acho que aí você já consegue ter. É que a gente, como ser humano, deixa eu só apagar isso aqui, porque vocês não estão conseguindo ver. Enquanto ser humano, a gente não consegue extrapolar o 4D. Eu sei que tem a dimensão, a gente tem o espaço e o tempo. Mas qual que é o rolê? O que eu quero dizer? Pra quem tá vivendo no plano 2D, eles não conseguem olhar pra cima e pra baixo. Então, se eles colocam uma faixa entre eles estão invisíveis. Só que quando a gente movimenta pro plano 3D, que a gente olha de frente, a gente tá vendo, igual eu tava mostrando pra vocês. Vocês estavam vendo o quadradinho e as barreiras, porque a gente tava vendo de fora desse 2D, a gente tava vendo de uma forma 3D. E o 4D é muito mais diferente do que isso. É muito quarta dimensão. Assim como a gente vê o 3D sendo... Como a gente consegue ver um 2D de fora, vendo como 3D, o 4D basicamente seria isso aqui, que é uma sucessão de cubos que formaria um cubo maior, vamos chamar assim. É complexo de explicar, é complexo de pensar isso, tipo, muita gente não teria capacidade de pensar isso de uma certa forma, mas olha isso aqui, essa imagem é muito boa. Essa imagem ilustra bem. Se liga, um 3D é composto por vários 2D, que são compostos por vários 1D, e quando você começa a aglomerar o 3D em cima de um 3D, a gente tem uns bagulho louco, que é uma perspectiva de fora. Você consegue ver esse cubo de fora. Então, pra gente, se você tem essa caixa, que você chama de quarto, com teto, parede, fecha janela, e você está tudo fechado, não necessariamente numa quarta dimensão estaria, porque você está vendo em tempos diferentes. Então, ao meu ver, na minha cabeça, de uma pessoa completamente leiga no assunto que está falando com você coisa da voz da minha cabeça, eu consigo pensar o seguinte. Deixa eu pegar aqui um cubo mágico. Aqui, temos o cubo mágico. Isso a gente pode chamar de presente. Tipo, tempo presente, tá? Vou chamar aqui de present time. A gente tá vivendo aqui. Só que a gente não tem um espaço-tempo, a gente não tá ficando sempre... Não dizem que a gente está viajando o tempo sempre um segundo pra frente? Estamos sempre viajando no tempo um segundo de cada vez. Então a gente nasce, tem aqui a linha, até a gente morrer. Aqui a gente foi de base, aqui a gente até coloca um F, que foi de base. E aqui um 0. E aí, a gente simplesmente, pra gente, no nosso ponto de vista de que aqui estamos, a gente basicamente, aqui, pelo nosso ponto de vista, a gente está viajando no tempo um segundo por vez. A gente está aqui, certo? A gente começa aqui e vai vindo para cá até que onde a gente morre. Então a gente está viajando no tempo no futuro, certo? Só que a gente não tem capacidade de ir no passado. E tipo assim, você percebe que quando a gente está viajando no tempo aqui, a gente está indo para frente. Então, tipo assim, a cada segundo é uma foto, é uma fotografia. Então, quando a gente imagina que a gente tem são vários frames. Igual quando se você está filmando com uma câmera, você tem vários frames, certo? Deixa eu ver se eu consigo
Você sabe que, tipo assim, um vídeo, ele é feito em cenas, certo? Então, por exemplo, um filme que é feito numa máquina antigona analógica, ela tirava 24 fotos por segundo, e aí quando elas passavam muito rapidamente, você via como fosse um vídeo, certo? Beleza. Então a gente está aqui basicamente viajando para o futuro, um segundo por vez. Isso já foi explicado. Só que concorda que o que já aconteceu foi no passado. Só que e se eu te falasse que não existe, tá, gente? Pelo menos não sei se existe, eu não tô sabendo de nada, tô só dando exemplo. Existe uma possibilidade da gente estar viajando no tempo assim, ó. Eu devia ter ficado muito mais perto, só que, tipo assim, ia demorar muito tempo pra preencher isso aqui tudo. A gente tá criando, tipo, fotos de cada instante que passa. E acabou aqui que a gente morreu. Então, em teoria, isso aqui seria uma realidade 4D. Pensando de forma bem simples. Porque temos aqui o tempo e o espaço. Só que imagine que você conseguisse acessar qualquer um desses cubos no momento que você quisesse. Você simplesmente quer que você quer acessar um momento específico sem ser tipo pensamento, sem ser o que quer que seja, tipo assim, não é algo, tipo, você simplesmente quer acessar esse cubo aqui e você acessou ele. E aí você vive isso aqui ao mesmo tempo. Então, tipo assim, uma decisão porque assim, uma decisão que você toma aqui não muda a decisão que a consequência aqui. Se você tivesse quebrado, se você tivesse pintado aqui de vermelho, daqui pra frente todos não ficariam pintados de vermelho? Porque, em teoria, se você pinta uma parte de vermelho, você está pintando aqui, você está pintando aqui, teria pintado todos aqui. Exceto os que estão atrás do tempo que você não pintou. Não sei se dá pra explicar o que eu quero dizer, mas basicamente a gente viaja no tempo o tempo todo. A gente está sempre indo pro futuro. Um segundo por vez. Então, no 4D, a gente teria, em teoria, a chance de ir pra frente e pra trás quando a gente quisesse. De uma única forma, tipo assim, acessar qualquer ponto. E aí, a entropia e todas essas coisas, essas palavras que o pessoal usa aqui, deixa eu descer um pouco aqui. Mas basicamente, então, assim, tipo, a gente conseguia controlar a entropia das coisas, eu acho. A gente conseguia, tipo, controlar o que é frente e o que é atrás. A gente não tinha mais esse sentido. E assim como no filme Arrival, tudo seria, tipo, um único grande círculo, basicamente. O fim é também o começo. Resolveu. Mas, tipo assim, a vida seria basicamente igual no filme Arrival. O fim e o começo é uma coisa só. Então, tipo, é tudo uma coisa só. Então você consegue acessar qualquer tempo daqui quando você quiser. Você consegue, tipo, simplesmente acessar o tempo todo. Então, uma consequência que você tem, uma coisa que você faz aqui, mexe aqui. Mas o vice-versa ao contrário também. Às vezes dá pra entender, mas é só explicar bem por cima mesmo. Mas uma coisa que um amigo me disse, que fez muito pensar há um tempo isso, o meu amigo me disse que não dá pra pensar numa. Tipo assim, porque se você começa a pensar em ir pro futuro e pro passado, de uma forma só, a gente teria que pensar em realidade alternativa, multiverso, porque simplesmente uma alteração que você faz iria criar uma linha paralela, porque, tipo assim, imagina que você hoje é pobre. Você volta para 2012 e compra todo o Bitcoin possível e você volta para o futuro. Você voltaria para o futuro no qual você é pobre ou você voltaria no tempo. Você voltaria para o futuro numa realidade no qual você ficou rico? Porque se você ficou rico, você reescreveu a realidade. Só que é tudo questão de ponto de vista, só que você reescreveu a sua história, mas também, em teoria, você reescrever de todo mundo que está relacionado com você. Porque uma mudança que você faz muda tudo. Mas, se a gente olha como uma caixa, se a gente olha aqui como uma caixa, por exemplo, uma caixa não tem lado, basicamente. Até que ela seja. Imagina um cubo fechado. Eu já vi que eu tinha um cubo aqui, mas não tem um cubo aqui pra mostrar. Mas basicamente, tipo, não tem lado, sabe? Tipo assim, um cubo fechado ele é um cubo. Você não pode falar que um cubo é o certo e um cubo é o errado. Assim, a gente não pode falar com o tempo também. Então, basicamente, tipo assim, todos esses lados estão coexistindo ao mesmo tempo. A gente não pode falar que, tipo, esse aqui é o lado da frente, esse aqui é o lado de trás. Todos esses lados estão coexistindo, todos os lados são frente, verso, e cima e baixo, e ao mesmo tempo, dependendo do ponto de vista. Se a gente pega uma caixa e coloca ela assim, você olha de baixo, você está olhando para a parte de baixo dela. Se você coloca para baixo, você olha de cima, você está vendo a ponta de cima. Só que ainda assim, se outra pessoa estiver observando de longe, numa distância que ela não consiga ver nem a parte de cima nem a parte de baixo, ela vai estar vendo uma lateral. E para ela, essa é a frente. Enquanto para a gente a parte de cima vai ser a frente, para outra pessoa o ponto de baixo vai ser a frente. E todo esse ponto, tudo isso aqui está coexistindo ao mesmo tempo. Então se a gente coloca aqui esse cubo, vamos reduzir ele para o plano 2D, quem está vendo de fora, simplesmente está vendo esse ponto, e todo mundo está vendo esse ponto em qualquer perspectiva. Então, quem vê o ponto
aqui, que é vindo de baixo, por exemplo, também vai ver ele aqui, e vendo quem vê do outro ponto de vista, que vai ver ele mais ou menos aqui, do outro ponto, mas ao mesmo tempo, quem tá aqui vai estar vendo mais ou menos ele aqui, porque essa parte de cima. E ao mesmo tempo que vai ter outra pessoa vendo, ele vai estar aqui, e o outro que vai estar vendo, ele vai estar mais ou menos aqui. Porque todos esses pontos representam esse mesmo ponto em qualquer perspectiva que você veja. Então, basicamente, tipo assim, pra quem tá vendo, vai estar vendo isso aqui de qualquer jeito, só que qualquer perspectiva desse cubo montado, a pessoa vai estar vendo ali. E se a gente movimenta esse cubo pra cá assim, que não vai dar pra fazer isso porque, né? Mas se eu movimento ele aqui e coloco no meio, por exemplo, todos eles vão estar vendo esse mesmo cubo, esse mesmo ponto se movendo, só que nos seus respectivos pontos. Então, em teoria, a gente só vê o futuro como algo para frente, o passado como algo para trás, porque o único caminho que a gente conhece é para frente. A gente consegue olhar para trás, mas a gente não consegue interagir com o passado, a gente não consegue mudar as coisas no passado. E a gente só consegue ver para frente, a gente consegue. Eu sei que, por exemplo, se não estou falando se existe livre-arbítrio ou não, se tudo já está programado, mas, por exemplo, se eu pegar essa caneta agora e eu quebrar ela aqui agora, daqui para frente eu nunca mais vou poder usar essa caneta, porque ela vai estar quebrada. Enquanto isso, o eu do passado, até o momento anterior no qual eu quebrei essa caneta, eu vou continuar utilizando ela. Porque eu utilizei ela já. Eu sei que eu utilizei porque eu acabei de usar aqui. Então a gente consegue manipular para o futuro. Mas eu não conseguia, por exemplo, no futuro, saber que essa caneta foi quebrada, eu não conseguia voltar aqui para o passado, decidir, ao invés de quebrar ela, eu colocar na mesa. E aí todo o futuro dela vai ter sido mudado porque simplesmente eu mudei as coisas. Então agora automaticamente as coisas voltaram a funcionar. Isso aqui, a caneta voltou a funcionar, a gente consegue usar no futuro, no passado, qualquer tempo, porque ela nunca foi destruída. E isso sou eu mudando a minha própria realidade através do tempo no qual eu tô vivo. Então eu consegui ir do momento que eu nasci até o momento que eu morri, através da minha vida. Porque tudo coexiste ao mesmo tempo. Eu conseguiria ver todas as causas e consequências ao mesmo tempo. Então eu conseguia saber que o fato de eu jogar no bicho e apostar no macaco me faria ganhar 20 milhões de reais. Enquanto isso, eu poderia também descobrir, por exemplo, que por eu estar tomando muito refrigerante dietético, diet, né, light, tá, sem açúcar, eu estaria ingerindo muito componente lá que estão falando que é cancerígeno, e por conta daquilo lá, eu teria câncer e, tipo, ia morrer. Então, quando eu soubesse que isso estava causando, eu poderia voltar em cada ponto da minha vida no qual eu bebi aquele refrigerante e trocar por energético, por exemplo. Que não é tão saudável assim, deve ter outras consequências também. Mas, tipo, eu conseguiria ir e voltar e vendo no balançar do tempo o que me faz viver mais e o que é mais saudável, sabe? Poder saber que, por exemplo, eu falar oi pra aquela pessoa no metrô iria fazer com que a gente se casasse depois de 5 anos e tivesse 20 filhos. Sei lá, muitos filhos, mas isso é um exemplo. Ao mesmo tempo que eu sei que eu poderia simplesmente estar andando na rua e ser assaltado e morrer. Então eu poderia voltar no tempo e ao invés de sair de casa, eu poderia ir pra outra rua, poderia ter voltado no tempo. E aí a gente começa a mudar a nossa própria história através desse tempo. Só que é mais louco pensar que você fala, mas você está mudando a vida de outras pessoas, porque se uma pessoa já ia me assaltar e eu sair fui pra outra rua, esse cara vai deixar de conseguir assaltar. Mas isso só é verdade se você começa a ver só do meu ponto de vista. Mas se você começa a analisar do ponto de vista, tipo, no qual todo mundo consegue controlar a ida pra frente e pra trás, o bandido também conseguiria ver isso e saber que num ponto eu comecei a ir, depois eu simplesmente não fui mais. E ele poderia ir me procurar e ver que eu estava em outra rua. Então, quando todo mundo tem um poder, ninguém tem um poder. E isso já faz parte da vida de todo mundo. Então, pra gente, é normal com que, tipo, por exemplo, se eu esteja com uma pessoa e essa pessoa pensa que vai ficar comigo pra sempre, e eu decidi terminar com ela, daqui pra frente, tudo vai mudar por conta de uma decisão minha. E ela vai ter que arcar com essa decisão, certo? Se eu atirar uma pessoa, ela vai morrer. E ela morreu, acabou. Isso foi uma coisa causa na vida dela, por minha culpa. Eu já mudei a vida dela de certa forma, porque a gente tá vendo pro futuro. Se eu voltar a olhar pro passado, se eu começar a mudar o passado e ela soubesse que eu fosse terminar e fizesse alguma coisa diferente pra gente ficar junto, a vida dela também teria sido mudada. E ela mudou a vida dela por causa de mim. Então, tecnicamente, a gente já muda a realidade das pessoas através do tempo, só que pra frente. A cada decisão que a gente toma, a gente tá tendo uma consequência no futuro. A diferença é que a gente conseguiria manipular o espaço e o tempo. Na verdade, não. A gente conseguiria manipular o tempo pra frente e pra trás, coexistindo no mesmo espaço. Então, basicamente, a gente conseguia reorganizar as cartas ao tempo todo. E então, quando uma pessoa no passado, agora, simplesmente mudasse a trajetória da rua e fizesse com que hoje eu estivesse casado, eu acredito que a minha vida inteira tenha sido reescrita e hoje eu conseguia ver o que mudou lá no passado e falar, ah, tá, beleza, agora eu tô casado com ela porque no passado a gente se encontrou e ficou junto. Não é tão complexo assim quando você para pra pensar, é um pouco.
mas não é tanto. E eu não tô falando isso com nenhum embasamento científico, tá, gente? Isso aqui é só pensamentos loucos da minha cabeça, que pode ter todo o sentido do mundo, ou nenhum. Mas é isso, eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo. Não sei que horas eu comecei a gravar, mas só esse arquivo aqui deu 1 hora. Então eu vou ter que editar ainda assim, talvez fazer uns cortes, mas enfim, eu só queria pôr isso aqui pra fora. Se um dia você no futuro tá vendo isso e falou, ele tava muito certo, não esqueça de me dar os créditos, hein? Você viu primeiro aqui no YouTube. Dito isso, como agora a gente tá tendo pessoas falando sobre OVNIs, então eu já não vou mais ser tão xenofóbico com as outras raças, porque eu falei aí pessoas, mas basicamente, olá seres. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido, seja da Terra, seja do espaço, seja de qual dimensão e tempo, espaço-tempo, sei lá, você viu isso aqui. Mas obrigado e até o próximo vídeo. Deixe sugestões de quais temas loucos você quer que eu tente explicar aqui, porque eu tenho alguns outros pensamentos meio loucos que eu conseguiria explicar, eu acho, se colocasse no papel, enquanto eu tô fazendo agora. Se inscreva no canal, se inscreva no meu canal principal, se inscreve no meu outro canal de jogos, me segue na Twitch, vira membro do canal principal, me segue no Instagram, muita coisa, né? Mas é isso. Falou e olá!